Olá, prezado amigo, aluno, professor da Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que nesta oportunidade nós iremos compartilhar algo sobre a nossa próxima lição, que é a lição de número 5, que tem como tema de discussão no próximo domingo a conspiração dos inimigos contra Neemias. Antes de iniciarmos o texto propriamente dito, eu gostaria de compartilhar com você sobre o significado das palavras que compõem o tema da nossa próxima lição. A lição fala em conspiração. Conspiração trata-se de um sinônimo feminino que tem a sua origem no latim, que significa conspiratione, e que tem como significado um ato de conspirar, ou seja, um plano formado secretamente entre muitos contra outros. Ainda como conspiração, os dicionários nos trazem como definição um conluio, ou seja, uma maquinação ou uma trama. É também entendido como conspiração uma concorrência de vários meios para o mesmo fim. Eu creio que é muito interessante que os nossos alunos, os irmãos, os amigos que estarão reunidos na Escola Bíblica Dominical tenham bastante clara esta informação sobre o significado do que é conspiração. Ainda dentro desta análise, é importante nós entendermos o significado da expressão conspirar. Conspirar também vem do latim conspirare e significa maquinar, tramar, meditar ou projetar em comum alguma coisa contrária ao interesse de outra pessoa. Conspirar também significa concorrer, tender ao mesmo fim. Ou seja, a lição inicia-nos dando a informação de que houve uma conspiração, ou seja, algo foi maquinado, planejado, tramado contra outra pessoa. A Bíblia também, ou melhor, a nossa lição também fala da expressão inimigo, ou seja, de uma conspiração do inimigo, um planejamento criado por alguém e esse alguém é denominado como sendo inimigo. Inimigo é um adjetivo, também de origem latina, inimico, que significa aquele que não é amigo, ou seja, o oposto do amigo. Inimigo é aquele que é adverso, é aquele que é contrário, é aquele que é hostil, é aquele que é indisposto, é aquele que é malquistado. Inimigo também tem o significado de adversário, ou seja, pessoa que tem inimizade com outra. É uma nação, uma tropa ou gente com que se está em guerra. Inimigo também significa o que tem aversão a certas coisas e alguns dicionários trazem como definição para a expressão inimigo, um homem, ou seja, um rapaz inquieto, travesso e turbulento. Ou seja, o tema desta lição da Escola Bíblica Dominical trata de uma conspiração, ou seja, de uma maquinação, de um conluio, de um plano, de uma trama criada e orquestrada por um inimigo, ou seja, aquele que é adversário, aquele que não é amigo contra Neemias. É importante ainda, na análise inicial da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nós caracterizarmos, mesmo que de forma geral, o capítulo de número 6 de Neemias, a sua contextualização. Neste capítulo de número 6, você vai encontrar pelo menos 4 divisões que nos facilitam, até de forma pedagógica, de forma didática, a entendermos as ações e como elas são apresentadas no relato da palavra de Deus. A primeira divisão, ela compreende os 2 primeiros versículos deste capítulo de número 6, versículo de número 1 e também o versículo de número 2, que fala de Sanbalá, juntamente com os seus aliados, ouvindo que as muralhas de Jerusalém iam de construção avançada, e então envia Sanbalá alguém a Neemias, convidando-o para ter uma reunião com ele em um certo lugar. Fato este que Neemias rejeita. Então,
Então, esses dois primeiros versículos compreendem a primeira parte dessas 4 divisões do capítulo de número 6. A segunda parte compreendem os versículos 3 até o versículo de número 9. Então lhe enviaram uma carta aterrorizante, carta enviada pelos inimigos de Neemias a ele, com um conteúdo aterrorizante, amedrontador, sugerindo que ele e os judeus com ele seriam tratados como rebeldes, visto que a intenção deles, segundo se dizia, era fazê-lo rei. Carta esta também que Neemias rejeita, ou seja, ele rejeita o convite para a reunião e ele também rejeita esta carta. A terceira divisão do capítulo 6 compreende os versículos 10 até o versículo de número 14, que empregaram os serviços dos que se diziam profetas para aconselhar a Neemias a fugir para o templo, de modo que, fugindo para o templo, ele tivesse segurança, o que ele também se recusou a fazer. Veja que as recusas, elas são sequenciais nas ações de Neemias. E a quarta divisão que nós encontramos aqui no capítulo de número 6, compreende os versículos 15 até o versículo de número 19, onde nós encontramos que foi assim que o trabalho nas muralhas prosseguiu, e não só prosseguiu, como se concluiu, como também terminou. Embora houvesse, é claro, uma correspondência secreta que era levada, na verdade, a efeito entre os inimigos de Neemias e também os falsos irmãos judeus. São estas 4 divisões que nos facilitam compreender o contexto do capítulo de número 6. Uma observação importante para nós que já estamos na 5ª lição é que o capítulo de número 5 ele é uma interpolação, ou seja, ele está colocado fora de uma ordem cronológica que nos dava informações sobre as condições socioeconômicas do povo de Judá, após o término da construção das muralhas de Jerusalém. Então, o capítulo de número 6, que é o objeto do nosso estudo neste domingo, na lição de número 5, ele reinicia a narrativa que, na verdade, tinha terminado, tinha sido cortada ali no capítulo de número 4. Uma informação bastante importante para a nossa aula, a aula de número 5, foi dada pelo nosso irmão Luciano de Paula Lourenço, no comentário que faz desta mesma lição no site EBD Web. Ele descreve algumas estratégias, e eu creio que é muito importante nós compartilharmos com os nossos alunos, com os nossos irmãos, sobre estas estratégias que o nosso inimigo, nosso adversário, tem se utilizado para paralisar a obra de Deus. Primeiro, o capítulo 6, versículo 2 de Neemias, fala que o inimigo tentou distrair os obreiros, ou seja, ele fez um plano para distrair os obreiros e também desviá-los da obra no meio do caminho. Isto nos mostra que o nosso adversário, Satanás, o diabo, ele ataca de maneira especial aqueles que estão na metade do caminho, aqueles que já estão trabalhando na construção de alguma coisa. O meio do caminho é um lugar muito perigoso, que nós devemos estar muito atentos. Por quê? Alguns acreditam que as dificuldades virão antes ou depois e não ficam percebidos das dificuldades que enfrentaremos no meio do caminho. E nós vemos quantos hoje que depois de fazer grande parte de uma obra, caem nas ciladas do diabo e acabam fazendo o jogo do inimigo. Por isso, nós devemos continuar o nosso trabalho rejeitando as informações do nosso adversário. O Luciano de Paula, ele também descreve como estratégia do inimigo, capítulo 6, versículo 2 ainda de Neemias, o diálogo que o inimigo tenta desenvolver com os obreiros. Veja aqui, a sutileza da serpente ela é mais perigosa do que o rugido do leão. Os inimigos agora, eles querem conversar com Neemias. Veja que o problema de Neemias é que esses inimigos, eles tinham muitos aliados, pessoas que eles podiam contar dentro da própria Jerusalém, tanto na classe dos nobres quanto na classe dos sacerdotes. Uma das artimanhas mais do nosso adversário é justamente essa: infiltrar-se no meio do povo de Deus e conquistar aliados em seu meio. Veja que interessante, Neemias não conversa com os seus inimigos. Da mesma maneira, olha que coisa linda, que Jesus não dialogou com o diabo. A terceira
característica, estratégia do inimigo é que ele intentou fazer mal aos obreiros. Capítulo 6, versículo de número 2, diz: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Os inimigos, eles queriam se encontrar com Neemias, num lugar bastante distante. Veja que a Bíblia fala sobre o vale do Ono, que ficava ali na fronteira, na divisão de Samaria e Asdod. Era uma espécie de um território neutro, o que facilitava esse tipo de encontro. Esta região era hostil. Se você analisar o capítulo 4, versículo de número 7, você vai encontrar novamente a Bíblia trazendo uma informação sobre isso. Ou seja, o plano todo, ele já trazia no ar um cheiro de traição. Veja que a Bíblia diz que Neemias compreendeu que o propósito dos inimigos não era estabelecer um diálogo de paz, um tratado ou propor alguma coisa que levasse, que conduzisse à paz. Eles queriam sim, na verdade, era fazer o mal, como você já viu na lição, e efetivamente matá-lo. A arma utilizada por Neemias neste momento foi o discernimento. Eu creio que é muito interessante e importante você compartilhar com o seu aluno a respeito do discernimento espiritual. Discernimento é uma palavra de origem latina, discernere, que significa distintamente, discriminar, distinguir, conhecer. Ou seja, discernimento é avaliação, apreciação e também medição. Veja que discernimento é estabelecimento de diferença entre uma coisa e outra, ou seja, separação. Em uma última análise, discernimento significa apreciação e também julgamento. Quando nós falamos em discernimento espiritual, nós estamos falando de uma capacidade que o indivíduo tem de julgar a procedência, a origem de uma coisa. Vem de Deus ou não vem de Deus? Procede dos céus ou não procede dos céus? Neemias se utilizava desta ferramenta, que poderíamos dizer desta arma, a arma do discernimento espiritual. A lição continua abordando a respeito de algumas ações que Neemias tomou diante destas ameaças e diante de todo este cenário de traição, diante de todo este cenário de trama para a sua própria morte. A lição nos diz que ele, em primeiro lugar, não perdeu o seu foco. Denis Allan, no site Estudos da Bíblia, ele, quando faz uma análise um pouco mais criteriosa sobre o Vale de Ono, ele observa que Neemias reconheceu a importância e também a urgência da sua missão e recusou-se a ser distraído pelos seus opositores, pelos seus adversários. Nós aprendemos esta mesma lição. O nosso adversário, querido irmão, querido amigo, ele sempre nos convida a perdermos o nosso tempo com diversas coisas desaproveitáveis. Alguns exemplos para que você possa ter e desenvolver na sua classe no próximo domingo. Exemplo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 até o versículo de número 26. Ele se utiliza, o nosso adversário, como estratégia para nos fazer perder o tempo, discussões de questões insensatas e contendas que não edificam. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8, e também em Lucas, capítulo 10, versículo 38, até o versículo de número 42, podem ser coisas inocentes e até boas, que tiram o lugar de outras mais importantes. A questão de prioridades. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, podem ser as atrações deste mundo, os embaraços desta vida. Frequentemente, o diabo usa a isca de bens materiais para nos desviar da nossa missão espiritual. Você pode verificar isso em Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 21, também no versículo 24 até o 34 e em 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo 6 até o versículo de número 10. O apóstolo Paulo, avisando a Timóteo repetidamente sobre o risco de se perder por causa de tais distrações, ele exorta Timóteo a ser um soldado dedicado ao rei. 2
Timóteo, capítulo 2, versículo 4, quando ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Vamos, como diz Lucas, capítulo 9, versículo 62, pôr as nossas mãos no arado, não olhando para trás, mantendo sempre o nosso foco. A segunda ação que nós verificamos em Neemias, diante desse cenário de traição e de trama de morte, é que ele não desceu ao vale de Ono. Ir ao vale de Ono significa descer, você tem esta informação na sua lição da escola dominical, pois Jerusalém estava edificada sobre um monte e descer ao vale de Ono, literalmente, significava deixar aquele lugar alto e ir para baixo, ir para o vale. Fazer acordo com inimigos de Deus, com inimigos da obra de Deus, é descer em todos os sentidos. Luciano de Paula Lourenço, que já fizemos referência a ele aqui no site EBD Web, ele traz uma análise bastante interessante. Quando o Senhor Jesus estava pregado na cruz, os escribas e os sacerdotes zombavam de Jesus, e quando zombavam e escarneciam, diziam o seguinte: desce agora da cruz, ó Rei de Israel, para que nós possamos o ver e para que nós possamos crer em Ti. O que Jesus faz? Jesus não desce, porque a obra em que estava fazendo redundaria na minha e também na sua salvação. Veja que Neemias e Jesus não desceram, para que nós todos que amamos a Deus possamos prosseguir firmes na esperança de estarmos com Ele para sempre. Porém, nós vemos e entendemos, e somos testemunhas, que nem todos se comportam desta maneira. Foi o caso de Sansão. Ele desceu, diz a Bíblia que ele desceu para Gaza. Gaza simboliza lugar de conflito, de perigo. Gaza significa um local totalmente decadente, de decadência completa. É Gaza uma simbologia, uma representação de um lugar onde nós somos tentados a fazer aquilo que sabemos que não devemos fazer. Descer para Gaza foi uma decisão errada que Sansão tomou. Por quê? Quando Sansão age desta forma, descendo para Gaza, ele inicia ali a sua decadência espiritual, ou seja, ele perde a sua comunhão com Deus. Agindo assim, ele perdeu a sua visão, ele ficou um líder sem visão, e um líder sem visão, ele não consegue conquistar nada, ele não consegue enxergar além, ele não consegue visualizar o horizonte, porque ele não sabe onde anda, onde ele pisa, muito menos onde ele quer chegar. Foi agindo dessa forma, descendo para Gaza, que Sansão perde a sua liberdade e é levado à fortaleza do inimigo e amarrado. Juízes capítulo 16, versículo 21, você encontra esta história. Isso significa uma liderança completamente anulada, ou seja, o líder autêntico não pode ter o seu ministério anulado, ou seja, amarrado, travado, impedido por alguma coisa. Sansão, ele perde quando desce para Gaza completamente a posição que Deus havia outorgado, dado para ele. O diabo está interessado em que você perca aquilo que Deus lhe concedeu. Quando o inimigo da obra de Deus, querido amigo, querido irmão, quiser fazer acordo conosco, tenha muito cuidado, preste muita atenção. Nós devemos ser muito previdentes. Diga, assuma uma resolução de firmeza: eu não desço, eu não compactuo com o inimigo da obra de Deus. Eu tenho uma obra, eu tenho um trabalho e nada vai me impedir de concretizá-la. Neemias capítulo 6, versículo 3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Não desça, não perca o seu foco. A terceira ação é que Neemias, ele não perdeu o seu tempo. William James, ele disse que o melhor uso que nós podemos dar às nossas vidas é empregá-la, melhor dizendo, em algo que sobreviva a ela. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer.
todo o resto acabará desaparecendo. É por isso que eu e você, nós devemos ter uma vida totalmente dirigida por propósitos, ou seja, ter uma vida emprenhada na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão aqui na Terra. Os resultados dessa atividade, estes sim irão durar e irão durar para todo sempre. Se nós falharmos em cumprirmos a missão que Deus nos outorgou, que Deus nos deu aqui nessa terra, nós teremos desperdiçado então a vida que o próprio Deus nos concedeu. Não perca tempo com o inimigo. Às vezes, no intuito de sermos diplomáticos, de querermos conversar, dialogar, nós acabamos perdendo nosso tempo. Nós não estamos incentivando você a desprezar, a ignorar, a jamais ter uma preocupação com o seu inimigo, mas não permita que o inimigo roube o tempo, a primazia da obra que Deus ali confiou. Não fique preocupado, às vezes, diante da totalidade dos componentes de uma grande obra, 2, 3, meia dúzia, como a gente diz, tentam te desestabilizar. E às vezes o grito desta meia dúzia é mais alto do que aqueles que estão efetivamente trabalhando, até pelo fato de não estarem fazendo nada, eles possuírem este tempo para gritarem, para discutirem, para criar este clima de tensão. Ignore, peça ao Espírito Santo que tape os seus ouvidos e prossiga com a obra que Deus lhe confiou. A revista ainda continua nos falando a respeito das falsas profecias e nos fala de Semaías, este judeu traidor, foi contratado para conduzir Neemias ao templo. Veja que Zacarias, no capítulo 13, versículo 2 até o versículo 6, a Bíblia fala que os falsos profetas eram com frequência alugados com propósitos escandalosos. Eu acredito que vale a pena até nós fazermos leitura, quando estivermos compartilhando esta lição com os nossos alunos, de Zacarias, capítulo 13, versículo 2 até o versículo de número 6. Veja aqui, o dom da profecia é um dom, e se é um dom, é um presente dado por Deus. Ele capacita o crente, o servo do Altíssimo, a transmitir uma palavra ou até mesmo uma revelação direta de Deus sob o impulso do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 24 e os demais que se seguem. Aqui não se trata, neste texto, daquela palavra previamente preparada no sermão, na pregação, mas sim de uma capacitação, ou seja, de uma revelação que vem direta de Deus, impulsionada pelo Espírito Santo, na vida de quem tem condições de se portar como mensageiro de Deus. Veja que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro. A profecia hoje ela é utilizada como uma ferramenta, uma vez que o crente não consulta um vidente, não consulta um mago, ele consulta alguns profetas contratados. Então, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, profetizar é primariamente predizer o futuro, mas a profecia, ela tem como objetivo principal proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o seu povo a viver de forma reta diante dele, fiel e paciente. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. A mensagem profética, ela pode desmascarar também a condição do coração de um ser humano, de uma pessoa. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 25. Ou também prover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Algo que é importante nós frisarmos aqui é que a igreja não deve ter como infalível toda a profecia, porque muitos falsos profetas estão na igreja. 1 João, capítulo 4, versículo de número 1. Daí, e aqui é algo muito importante também para compartilharmos em sala de aula, é que toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade, quanto ao seu conteúdo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, 32 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
versículo 20, versículo de número 21. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, você vai ver que a profecia deve enquadrar-se na palavra de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ela tem que contribuir para a santidade dos ouvintes a ser transmitida. E o dom de profecia, ele manifesta-se segundo a vontade de Deus e não dos homens. A mensagem profética ocorrida na igreja, ela ocorria somente quando Deus tomava o profeta para isso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11. E para concluir esta reflexão, nós vemos que após a conclusão do muro, da obra, os inimigos temeram o que viram, o que testemunharam. Os inimigos, diz a nossa lição de Neemias, ficaram surpresos e encheram-se de medo ao ver os muros da cidade restaurados. Lá no segundo livro de Crônicas, do capítulo 20, versículo de número 1, você encontra aquela história conhecida da batalha onde os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os amonitas se juntaram, e isto é uma característica dos inimigos da obra de Deus, inimigos, pessoas que não compartilham dos mesmos ideais. Para derrubar alguém que está fazendo uma grande obra, eles se juntam, eles estabelecem alianças estranhas. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1, você vai ver que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os amonitas se juntam para destruir Josafá e destruir também Judá. O segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 29, ele conclui dizendo que depois que Deus dá vitória de forma sobrenatural a Judá e Josafá, o segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 29, diz assim, e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, todos os vizinhos de Judá, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E a partir daí, nunca mais pelejaram contra o povo de Deus. Eu quero concluir trazendo algo do comprometimento de Neemias que o levou a ter esta vitória diante de Deus. Pelo menos 4 características daqueles que concluem a sua tarefa por não darem atenção, por não darem ouvidos, por não perderem a sua visão, seu foco e manterem a sua missão, aquilo que foram chamados por Deus. Primeiro, os líderes que conseguem concluir uma tarefa têm pelo menos 4 características. Primeiro, um propósito que os constrange, ou seja, eles têm um comprometimento enorme com a sua causa. Seja comprometido. Segundo, uma visão panorâmica muito clara. Eles não têm medo de nuvens escuras que começam a se levantar no horizonte. O inimigo pode se levantar. Deus é maior que a força do seu inimigo. Terceiro, vida de oração contínua. Eles oram por tudo e obtêm o favor de Deus. Não existe outra receita. Ore. Quarto, uma persistência corajosa. Eles avançam apesar das dificuldades. Que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus.